Fala galera, professor Fernando na área e hoje nós vamos avançar e estudar sobre a Amazônia e seus aspectos climatobotânicos. O que viria a ser aspectos climatobotânicos? Estamos falando da relação entre o clima e a vegetação. Além disso tudo, além de falar dos aspectos climatobotânicos, cabe também nesse assunto aqui falar um pouco sobre o relevo, falar um pouco sobre o clima, obviamente, falar também sobre a hidrografia, falar sobre a característica dos solos da região norte do Brasil ou da Amazônia, na verdade, como um todo, não apenas na região norte do Brasil. A Amazônia é bem maior do que a região norte do Brasil. Para isso, nós dividiremos esse vídeo em duas grandes partes. Nessa primeira parte, eu vou falar apenas sobre os aspectos da vegetação e falarei um pouquinho também sobre o relevo e hidrografia. No próximo vídeo, na sequência, nós vamos falar sobre o clima, que vai demandar um pouco mais de informação, um pouco mais de detalhes, e falaremos também sobre a composição do solo e todos os processos ali em relação à floresta amazônica. Sobre a floresta amazônica, é importante dizer para vocês que estamos falando da maior floresta equatorial do mundo. Mas, floresta equatorial ou tropical? Fica aí uma proposta de atividade para vocês. Já vou colocar aqui na sequência e vocês respondam e mandem para mim o feedback, certo? Na verdade, ela é a maior floresta do mundo. Estamos falando da maior concentração de biodiversidade. Quem nunca ouviu falar que a floresta amazônica é, na verdade, a grande farmácia a céu aberto? Quantas possibilidades não estão colocadas ali na pesquisa que nós poderíamos fazer? Quantos remédios nós não poderíamos desenvolver? A grande verdade é que a floresta amazônica representa muito, não apenas para o Brasil, como para o mundo. Nós vimos recentemente diversas discussões sobre a questão da preservação da floresta amazônica, da sua biodiversidade, uma discussão travada em âmbito internacional. Diversas personalidades do mundo falando sobre o avanço das queimadas na floresta amazônica, falando sobre preservação, algumas inclusive doando para que pudessem financiar projetos de pesquisa e também de proteção ambiental, como vocês podem ver aí. É isso. A floresta amazônica realmente é a floresta, uma das mais importantes do mundo. Ela é importantíssima, inclusive, para o equilíbrio ambiental do planeta. Sua composição vegetal libera aproximadamente 7 trilhões de toneladas de água todo ano para a atmosfera por evapotranspiração. E os seus rios colocam nos oceanos do globo terrestre aproximadamente 20% de toda a água doce que para eles é carreada. Já parou para pensar? Além de ser a maior floresta tropical / equatorial do mundo, estamos falando também do maior rio do mundo, o Rio Amazonas. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Rio Amazonas e a composição da bacia hidrográfica do Amazonas, a gente tem uma aula e eu vou deixar o link aqui para você poder participar e se inteirar um pouco desse assunto. Outra informação muito importante, 60% da floresta amazônica está no Brasil, enquanto 40%, como vocês podem observar aí no mapa, se localizam no Equador, Colômbia, Bolívia, Guiana, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa. Nós podemos classificar a floresta amazônica a partir de pelo menos 3 grandes divisões. Podemos classificar a primeira parte da floresta como Mata de Igapó. O que significa isso? É aquela área sempre inundada, apresentando a Vitória Régia como símbolo dessa região, constantemente inundada, alagada. Então, é uma parte da floresta que estará sempre inundada. Você vai ter ali também algumas plantas que se adaptaram a esse tipo de ambiente, esse tipo de solo constantemente alagado. São as chamadas plantas higrófilas, ok? Outra coisa importante também é que a gente pode dividir, além de mata de igapó, mata de várzea. É aquela região que
está periodicamente alagada. Ela não passa a maior parte do tempo alagada. Ela fica alagada e não, enfim. É esse espaço intermediário, chamando de mata de várzea. E o principal representante ali da vegetação é a seringueira, muito importante, inclusive para um dos ciclos econômicos do Brasil. Nós tivemos o ciclo da borracha. Outra parte importante também é a chamada mata de terra firme. Essa não inunda, inclui ali no seu espaço castanheiras, o guaraná, o cacau, são espécies típicas da região amazônica. Passando para a observação do relevo e da hidrografia da região amazônica. O relevo da região norte do Brasil, por exemplo, se caracteriza, de modo geral, por apresentar baixas altitudes. Observe aí, com exceção das terras localizadas na divisa entre o Brasil e a Venezuela e as Guianas também. Ali você tem um relevo elevado, você tem, na verdade, um planalto. Observe aí no mapa. Em relação à hidrografia, a região apresenta a maior rede hidrográfica do mundo. Em relação ao relevo dessa região, nós temos planalto, planícies e depressões. Na verdade, como é o padrão do relevo brasileiro. Se você observar bem, a maior parte da região amazônica é formada por depressões, ou seja, ambientes mais baixos do que os planaltos. E você tem aí uma grande planície, na verdade, a planície dos rios, ou do rio Amazonas, e dos outros rios também, que correm para o rio Amazonas, certo? Nesse outro mapa, é possível perceber a apresentação do perfil do relevo da região. Os planaltos, o planalto residual, com terrenos antigos e cristalinos, terrenos sedimentares novos, terrenos sedimentares em formação e terrenos sedimentares velhos. Estamos falando, na verdade, das duas grandes estruturas geológicas que predominam no Brasil: escudos cristalinos e bacias sedimentares. Ok? No próximo vídeo nós falaremos então um pouco mais sobre a composição do clima, falaremos sobre a questão do solo e todos os processos colocados ali, como lixiviação, laterização, falaremos sobre isso nesse próximo vídeo, como também uma proposta de atividade. Até a próxima!